Olá pessoal, tudo bem? A você que está vindo pela primeira vez aqui no canal, eu já vou pedindo a sua inscrição e também dê aí o seu joinha, tá bom? O seu joinha vai contribuir, vai fazer com que esse vídeo ganhe um alcance maior. Bom, eu já vou direto ao assunto. Eu queria trazer aqui uma reflexão a vocês no que diz respeito à segurança pública aqui no Brasil. Eu acho que é muito comum, já se tornou comum, nas redes sociais, vocês verem notícias e mais notícias, muitas vezes vídeos que são postados nas redes sociais, sobre a ação truculenta, violenta da PM, de modo especial da Polícia Militar. Não se restringe apenas à Polícia Militar, mas a vários tipos de segurança que nós temos aqui no nosso Brasil. Mas a PM, como a gente sabe que ela age de forma muito direta, ela desenvolve um trabalho de segurança pública estadual para os governos. Então é o que a gente vê mais tratar sobre a questão da PM. Então a PM é o que é mais propalado, que a gente mais vê aí nas redes sociais. Aí você vê de diversos tipos, né, de vídeos. Tem vídeos que têm uma tendência de mostrar um trabalho da PM, a ação da PM, como se fosse uma ação positiva. E aí sempre a pessoa que é pega ali, ou às vezes que leva pancada, ou qualquer coisa assim, como se fosse malandra, como se fosse bandida. Ou seja, quem está assistindo, né, que às vezes está até, assim, de uma certa forma, apoiando, dando razão para a PM, não sabe exatamente se aquela pessoa que todo aquele fato que está acontecendo ali, se realmente tem esse tipo de classificação. Se é uma pessoa que é bandida, ou se é uma pessoa que é malandra, tá certo? Ou às vezes porque o modo da pessoa se vestir, porque sendo uma pessoa, às vezes pode ser de rua, como a gente vê muitos, pessoa tatuada, e de modo especial pessoa má vestida, né? Que não tem uma vestimenta adequada para a sociedade. Então, essa pessoa é vista então como se fosse bandida, ou como se fosse malandra. Aí a ação da PM, muitas vezes, em muitos casos, a gente vê de vídeos, já cansei de ver vídeos em redes sociais, o PM batendo mesmo, em muitos casos espancando a pessoa. E a gente sempre vai encarando essa situação, porque na cabeça da maioria das pessoas na nossa sociedade, é que malandro merece isso mesmo. Bandido merece isso mesmo. É dessa maneira que tem que ser tratado. Tá certo? Por incrível que pareça, olha, eu até desafio aqui quem está me assistindo a trazer qualquer comentário que você vê a polícia tendo essa mesma atitude com pessoas mais ricas. Com pessoas, não precisa nem de ser tão rica, mas de classe média, por exemplo. Você não vê. Você não vê, eu não conheço nenhum caso como esse. Dessa maneira. Então, nós vamos assim nos acostumando, normalizando, naturalizando essas atitudes truculentas, por exemplo, da polícia. E aí você vê alguns estados aqui no Brasil, pegando como exemplo São Paulo, é muito comum você vir nos noticiários, você vê a ação da PM em São Paulo, de forma assim absurda, violenta, da forma como vem tratando o cidadão ali, nas suas abordagens, essa coisa toda. Isso quando não acontece mortes, quando não acontece um assassinato, qualquer coisa assim. E é impressionante que boa parte desse tipo de situação fica por isso mesmo. A coisa não vai muito adiante. Então, o que eu estou trazendo aqui para a gente até pensar um pouco, refletir um pouco sobre a questão da segurança pública no nosso país, é que a segurança pública ela é muito preocupante. É uma das, que eu diria assim, uma das maiores preocupações que a população enfrenta hoje em dia. Aí você sabe que você tem casos de crimes organizados, tem, né? E assim por diante, que agem aí na sociedade. E não é brincadeira, a gente sabe de toda a situação, dos problemas que a gente vive no dia a dia na sociedade.
problema de roubos, né, de furtos, de ameaças de morte, de mortes, assassinatos e assim por diante. Então, você se depara com uma diversidade de situações delicadas, complicadas na nossa sociedade. Só que, quando se trata de segurança pública, a gente precisa ir mais a fundo em relação à segurança pública. Nós precisamos de uma polícia, não é uma polícia que amedronta a sociedade. Que a sociedade tem medo, por exemplo, da polícia. Porque a polícia, ela chega num determinado lugar, ela já chega com arrogância. Então, você não tem, assim, um trabalho, inclusive até um pouco educativo, um diálogo que precisa acontecer em determinados momentos. É claro que a gente tem casos e casos. Você tem casos de polícia que são exemplares. Não é a polícia que sai batendo. A polícia que negocia, a polícia que dialoga, a polícia que conversa, a polícia que tenta uma negociação para que a coisa não fique pior, para que a situação não fique pior. Essa é uma polícia louvável, uma polícia que temos que aplaudir. Tá certo? Mas a gente vai percebendo que o que pega, o que mais é assim divulgado na imprensa, que é divulgado nos jornais, que é divulgado nas redes sociais, de modo especial, é essa ação violenta de uma parcela, vamos dizer assim, da polícia, que eu tenho certeza que não é todo mundo, não é 100% da polícia que é dessa maneira. Mas é o que mais é divulgado, o que mais bomba, inclusive, nas redes sociais, se a gente pegar o termo lá, o bombar, né? Aquilo que dá mais ibope. E aí, com isso, até a imprensa procura trabalhar dessa maneira, a imprensa jornalística, eu quero falar, né? Procura trabalhar assim, priorizar tipo de situações como essa, porque dá mais pessoas assistem, mais pessoas veem, visualizam. E aí, nas redes sociais, a mesma coisa. Sendo que nós não temos que permitir na nossa sociedade esse tipo de atitude. A polícia, quando ela está com a arma, quando ela tem todo aquele aparato dela, ela tem um poder nas suas mãos. Um poder muito maior do que qualquer cidadão, contra eu, contra qualquer um. Então, num momento de uma ação de uma polícia, às vezes você não sabe nem o que você vai responder para ela. Ela se depara com você, às vezes a situação é apenas só de pedir um documento, e às vezes ali já vira um Deus nos acuda, né? Já vira um problemão. Porque conforme o jeito que você pode, de repente, falar, conversar com o policial já vem com truculência para cima de você. E olha que tem diversos casos dessa maneira que eu estou falando aqui. A ação truculenta da polícia. Em muitos casos não tem sentido da polícia agir dessa maneira. Em boa parte dos casos. Tá aí. Ao mesmo tempo que vocês veem notícias de pessoas que estão ali apoiando aquela coisa toda, você vê também vídeos de pessoas que estão ali dando o seu grito, né, no vídeo, mostrando, dizendo a pessoa que está sendo agredida ali não é uma pessoa, ela não é violenta, ela não é bandida, ela não é malandra, ela não é nada disso. São pessoas normais, pessoas, em muitos casos, trabalhadoras, e que você tem situações como essas. Quer dizer, esses casos de violência policial aqui no Brasil, está virando, inclusive, até denúncias na própria ONU. A ONU recebe uma série de denúncias em relação a isso. Casos do Rio de Janeiro, casos de São Paulo, casos de polícias que vão nas favelas. Essas atitudes, essa forma absurda, violenta da polícia. Isso não pode ser permitido num país como o nosso. Nós temos que denunciar esse tipo de situação. Não é assim que nós temos que agir. Segurança pública não se trata dessa maneira. E aqui, claro, eu quero deixar muito bem claro do que eu estou aqui tratando aqui. Não estou aqui falando de toda a polícia. Não. Eu estou falando de alguns casos. Mas só que o que ganha mais repercussão são esses casos. E o que muitas vezes são aplaudidos são esses casos. Casos de violência, casos de truculência. E aí, para encerrar aqui,
Nós tivemos em São Paulo, só para recordar aqui, aquelas atitudes violentas da polícia contra professores, porque professores estavam reivindicando, fazendo suas reivindicações justas. E a polícia chega dessa maneira, jogando gás lacrimogêneo em todo mundo, agindo de forma violenta contra professores. O que justifica esse tipo de violência dessa maneira? O que justifica uma ação da polícia, por exemplo, um caso de um despejo, né, de uma reintegração de posse? Veja, casos de reintegração de posse, são casos assim que não dá nem pra gente assistir. São horríveis. Sabe? A forma violenta como a polícia age ali contra essas populações, boa parte dessas populações são desassistidas. São pessoas marginalizadas, pessoas pobres da nossa sociedade e são tratadas dessa maneira. Infelizmente, é uma situação gritante e se continuarmos dessa maneira e ainda muita gente apoiando esse tipo de atitude, o que vai virar esse nosso país? O que vai virar essa situação toda? Aquela frase, né, de que violência gera mais violência. A violência tende a continuar, a violência não tende a acabar. Tá certo? Isso é o que eu tinha de trazer hoje aqui. Agradeço a atenção de todos. Continuem firmes aqui no canal e até a próxima.